Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais relatos intrigantes e assustadores? Então puxem uma cadeira e prestem atenção. Relato: tem um lobisomem na minha vizinhança. Olá a todos, me chamo Josué Macedo. Irei contar o que estou sabendo sobre lobisomem aqui onde moro. Começou assim. No ano passado, um primo meu me ajudou a organizar uma festa junina. Fizemos a fogueira no quintal ao lado da nossa casa, pois ele também é meu vizinho. Por volta das 3:30 da manhã, já estávamos com sono e os outros vizinhos já haviam ido para suas casas também. Então encerramos a festa. Quando cheguei em casa e entrei no meu quarto, pude ouvir um forte barulho vindo do muro da casa do outro vizinho. Esse muro dá acesso à janela do meu quarto. Pensei que era alguém fazendo alguma brincadeira, ou, na pior das hipóteses, um ladrão. Fiquei bem atento, mas logo em seguida, aquilo que fazia barulho pulou meu muro. Quando pisou no chão, ao lado do meu quarto, pude sentir que as pisadas eram muito fortes e a respiração era muito ofegante. Logo me veio à mente que aquilo era um lobisomem, pois os meus pais já tinham visto um lobisomem por aqui uns anos antes. Sem pensar muito, corri para abrir a porta e saí na varanda. Minha intenção era ver para ter certeza, mas olhei tudo e não vi nada. No dia seguinte, um morador de lá que criava um cavalo muito bonito e forte, contou a todos que quando amanheceu, encontrou seu cavalo morto, com um buraco na garganta. E eu encontrei arranhões, perto das escadas, que ficam em frente à minha casa. Enquanto eu estava olhando aqueles arranhões, a vizinha que mora ao lado, de onde a suposta criatura pulou, estava chegando da rua e me pediu um favor. Pediu que eu pulasse o muro da casa dela para abrir o portão, pois ela havia esquecido as chaves. Então pulei e abri o portão dela. E quando ela entrou no quintal, olhou assustada para o chão e apontou para uma poça de sangue que estava ali. Me perguntou se eu sabia de quem era. Obviamente que eu tomei um susto também, porque era uma quantidade grande e nem havia secado ainda. Logo respondi que eu não sabia de nada. Pedi licença e voltei para minha casa. Fiquei com aquilo na cabeça, imaginando mil coisas. Poderia até ser os vizinhos, porque eles eram muito estranhos. Intrigado, eu saí contando para a família inteira. E por coincidência ou não, esses vizinhos se mudaram na mesma semana e alugaram a casa. Bom, mesmo com a casa alugada para outra família, ainda continua acontecendo coisas estranhas dentro daquele enorme quintal murado. Há pouco tempo, minha família estava conversando de boa no nosso quintal e ouviram barulhos estranhos vindo do quintal dos vizinhos. Parecia alguns tijolos sendo quebrados. Um deles pegou uma cadeira e foi olhar por cima do muro. Quase teve um treco no coração. Ele disse que viu duas criaturas que se assemelhavam a tigres negros, mas andavam igual um homem corcunda. E durante esses dias, Ágata, tenho percebido pegadas grandes no nosso quintal e alguns arranhões profundos. Não sei se os meus vizinhos se transformam nessa coisa, ou eles alugaram a casa porque viram algo também e ficaram com medo. Eu tenho muitas desconfianças, porque do outro lado da casa desses vizinhos é a casa da minha tia. Ela morava com a minha avó, e minha avó era bruxa. Hoje ela já não se encontra mais com vida. Mas enfim, desconfio dessa minha tia também, porque quando criança, teve uma noite que minha mãe viu o rosto dessa minha tia, que no caso é a irmã dela, se esticar todinho e os olhos arregalaram, e logo em seguida voltou ao normal. Então minha mãe falou para minha avó o que viu, e minha avó a repreendeu. Falou para ela não contar nada daquilo aos outros irmãos, que no caso eram 6. Em pouco tempo os meus avós se separaram, e a única filha que minha avó levou para morar com ela foi justamente essa minha tia. Na época foi feita uma casa ao lado da casa da minha avó, para essa tia morar sozinha.
Então eu cresci vendo quão estranha essa minha tia era. Ela tomava muitos remédios e um dia resolveu parar de tomar. Enlouqueceu de vez e passou a viver trancada dentro de casa. Ninguém da família a viu mais. Ela não sai de casa e o filho dela, que é o único que vai lá levar mantimentos. Uma coisa a se saber sobre a minha falecida avó é que ela era uma feiticeira muito ruim. Todos tinham medo dela. Eu mesmo nunca me aproximava muito. Raras vezes que ia visitá-la junto de minha mãe, eu via que ela jogava sal em volta da casa e atrás da porta colocava uma vasilha com mais sal e uma tesoura aberta. Nunca me atrevi a perguntar o porquê daquilo. Só uma vez perguntei algo nesse sentido, porque ela nos falou que um lobisomem havia arranhado as paredes da casa dela. Então aproveitei e perguntei: Vó, então lobisomem existe de verdade? Eles fazem mal pra gente? E ela me respondeu de uma forma seca: Existe sim, meu filho. Eles só querem andar e comer os animais por aí. Patos, galinhas e outros. Eles não fazem mal ao ser humano. Bom, pode ser que minha avó era uma lupina e passou isso para minha tia. Ou só minha tia era e minha avó, enquanto viva, a protegia. De qualquer forma, eu sei que aqui onde eu moro tem um lobisomem sim. E eu desconfio da minha tia e dos vizinhos, que se mudaram às pressas, mas podem muito bem continuar rondando por aqui. Eu não citei a cidade porque eu não tenho provas de quem seja, e é perigoso sair acusando as pessoas. Mas é isso, eu espero que os inscritos entendam o meu relato. Tentei explicar o máximo possível os acontecimentos. E se tiver outro acontecimento novo, eu volto aqui para contar. Por enquanto estou só observando. Um grande abraço a todos e boa noite. Relato: surpreendido por um lobisomem no meio da plantação. Olá, Ágata e família Uivos. Me chamo Everaldo Batista. No ano de 1992, tive o desprazer de ver e ser perseguido por um lobisomem. Muitos me falaram que poderia ser um cachorro grande ou algo parecido. Mas eu garanto, aquilo que correu atrás de mim não era um animal comum. Na época desse acontecido, ainda tinha imensas plantações de tomates aqui no interior de São Paulo, mais ou menos entre as cidades de Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa, a conhecida região metropolitana de Campinas. Emprego estava difícil, mas se o cabra fosse esforçado, encarava as roças, ou como as pessoas costumavam falar popularmente, o tomatal, e o tomateiro era quem plantava e colhia. Eu tinha 28 anos e estava desempregado há um bom tempo. Foi aí que um amigo que trabalhava nesse ramo me convidou, pois viu que minha situação estava muito difícil. Eu não manjava nada de cultivo de tomates, mas ele me disse que eu aprenderia fácil, pois não tinha segredos. A cidade onde tinha essa roça era vizinha minha, e tinha um ônibus rural que era fornecido para nos levar e buscar. Saíamos das nossas casas por volta das 4:30 da manhã e voltávamos às 18 horas. Éramos os famosos boia fria. Eu estava disposto a encarar tudo na roça, menos esse tal de lobisomem. Bom, na primeira semana trabalhando, fui mudado de função 3 vezes. Realmente eu não levava jeito. O chefe do nosso barracão chegou em mim e me falou: Olha, rapaz, é o seguinte, você não está rendendo no serviço. Eu preciso de mão de obra, mas você não está acompanhando o ritmo dos caras. Mas como seu amigo disse que você tem um filho pequeno e está passando necessidade, eu vou te dar uma última chance, hein? Você já trabalhou de guarda noturno? Eu respondi que sim, num posto de gasolina. Tem porte de arma? Não, senhor, mas eu sei atirar. Pois bem, eu tenho aqui um 38 frio, mas pelo amor de Deus, hein? Só usa para assustar, atira para cima, nunca em ninguém. Aqui é comum durante a noite vir gente roubar tomates, então você só assusta que o povo corre. Seu turno começa às 19 horas e acaba às 5 da manhã, combinado? Eu agradeci por mais essa chance e na noite seguinte eu já comecei. Lá tinham vários barracões espalhados por dentro da roça, um longe do outro. Eu fiquei exatamente no barracão do patrão, que era bem no meio da roça.
O barracão era feito de madeiras e coberto com lona preta. Não tinha porta e nem janela. A iluminação era com lamparinas. Tinha apenas uma mesa improvisada, um fogãozinho de uma boca, que era alimentado a álcool, e uma cadeira velha. Na prática, eu só teria que dar ronda caso percebesse alguma invasão. Aquela primeira noite foi muito tranquila. Cheguei até a cochilar sentado na cadeira. E até pensei comigo mesmo: agora sim encontrei um serviço bom. Sem chefe e sem peão enchendo o saco. Sozinho e tranquilo. E isso durou por mais 20 noites seguidas. Até que numa madrugada eu comecei a ouvir cochichos e pisadas. Fiquei atento para identificar de qual direção vinham. Quando identifiquei, dei um assovio bem alto. Um assovio de alerta, para saberem que tinha guarda ali. Nesse momento os barulhos cessaram repentinamente. Então pensei: bom, devem ter pulado a cerca e ido embora. Na manhã seguinte eu alertei o patrão que teve invasão. E em seguida eu fui para minha casa. À noite, quando eu cheguei para assumir novamente o turno, o patrão ainda estava lá. Estava me esperando com uma cara muito séria e preocupada. Ele me perguntou assim: Everaldo, você escutou exatamente o quê? Ah, patrão, eu ouvi uns cochichos e uns passos. Aí eu assoviei alto e ficou tudo em silêncio. E depois disso, Everaldo, você dormiu? Não, patrão, oxe, o que é isso? Eu passo a noite toda acordado. Aí o patrão retrucou: e como você não ouviu os latidos daquele cachorro que está todo estraçalhado lá no setor do seu fulano? Nesse momento eu até arregalei os olhos, pois realmente não tinha ouvido cachorro nenhum latir nem choramingar. Eu havia dormido sim, mas não podia contar ao patrão. Então continuei negando e falando que talvez o animal não foi morto lá, apenas o jogaram lá. Mas eu não consegui convencer o patrão, que resolveu passar aquela noite lá comigo. Não sei se para me vigiar ou vigiar a plantação. Ficamos nós dois ali no barracão, um olhando para a cara do outro sem assunto. Até que altas horas da madrugada começamos a ouvir pisadas fortes. Meu patrão se levantou da cadeira resmungando: bando de passa-fome, preferem roubar e levar um tiro do que pedir. E eu pensava comigo: e adianta pedir? Até nós que trabalhamos aqui somos proibidos de pegar um tomate podre. Até parece que ele vai dar tomate para todo mundo que aparece por aqui pedindo. Enfim, ele pegou a lamparina e saiu para fora do barracão e começou a assoviar. Os passos cessaram por alguns minutos, mas logo retornaram. Só que agora os passos vinham de várias direções, como se cada lado da plantação estivesse sendo invadido ao mesmo tempo. Mas só depois eu ia descobrir, e da pior forma, que na verdade os barulhos eram de um bicho, e um bicho muito veloz, que conseguia correr de ponta a ponta a plantação em questão de segundos, e isso acabava confundindo a gente. Então meu patrão, dando uma de valentão, pegou o 38 e a lamparina e falou para mim: fique aí, Everaldo, eu vou ver que diacho é isso. Essa raça pensa que aqui não tem dono? Tem dono sim, eles vão ver uma coisa. Ele saiu andando e eu fiquei no escuro, porque ele levou a única lamparina que tinha. Fiquei na porta do barracão, que tinha alguma fonte de luz, que era a claridade da lua. E nisso os passos continuavam lá para o meio da roça, e eu só escutava os assovios do patrão e os gritos: se eu pegar roubando aqui, vou meter chumbo. Vão embora antes que a coisa fique feia. E os passos e os barulhos dos pés de tomates sendo quebrados não paravam. E ele continuava assoviando até que eu ouvi um tiro. Fiquei em alerta e pouco tempo depois ele voltou falando que não teve jeito. Teve que atirar para cima, senão não ia sobrar um pé de tomate sequer. No restante daquela noite, não ouvimos mais nada. Na noite seguinte, quando cheguei no serviço, vi que o patrão havia deixado um bilhete para mim em cima da mesa. Everaldo, você não imagina o estrago que fizeram. Quebraram muitos pés de tomates. Se ouvir algum barulho essa noite, atira para cima. O prejuízo já está grande. Bom, eu fiz conforme o patrão mandou. Altas horas eu estava até cochilando e acordei com os mesmos barulhos. Então eu nem assoviei. Saí para fora do barracão e atirei para cima. E os barulhos cessaram. Um tempo depois tirei outro cochilo.
e quando acordei, levei um susto. Na porta do barracão tinha um corpo de um cachorro jogado, sem a cabeça. Parecia ser de grande porte e de raça. Fiquei atordoado com aquilo, e quando o patrão chegou de manhãzinha, já fui logo lhe contando. Vixe, patrão, o negócio aqui tá sério. É o segundo cachorro morto. Isso não tá parecendo coisa de quem só vem para roubar tomate. Eu tô correndo risco aqui sozinho. Ele até concordou comigo. Disse que ia deixar a sua caminhonete comigo. E se caso eu precisasse abandonar o serviço durante a madrugada, poderia ir. Mas não era para atirar em ninguém, senão ia dar ruim para nós dois. Enfim, a caminhonete ficava estacionada lá na entrada da roça, pois não tinha como entrar com ela. E era uma boa distância até o barracão onde eu ficava. Era uma boa andada a pé, mas mesmo assim era melhor que nada. Então chegou a outra madrugada. E eu lá, sozinho e caladinho. Estava morrendo de medo e pensando o pior. Pois o que adiantava ter uma arma e não poder atirar? Foi quando ouvi os passos novamente. Eram rápidos demais e muito pesados. Meu coração já deu aquela acelerada. Fui até a porta do barracão e fiquei só ouvindo aquela correria toda, pois não dava para ver nada. Era um breu danado entre os pés de tomates. Rapaz, foi aí que eu percebi que aqueles passos estavam vindo na direção do barracão. Comecei a ficar nervoso. Eu não sabia como agir, então comecei a assoviar. E nesse exato momento, um rosnado totalmente diferente e pavoroso ecoou. Aquilo estremeceu até o último fio de cabelo que eu tinha. Com a lamparina numa mão e o 38 na outra, eu gritei: "Quem tá aí? Vai embora! A ordem é pra atirar, hein? Eu tô avisando!" Mas, Ágata, meu aviso foi em vão. Foi aí que eu aticei o bicho. Ele veio correndo feito doido. Eu só ouvia os pés de tomate sendo quebrados. As pisadas ficavam cada vez mais pesadas e rápidas. O medo foi grande, viu? Eu tremia por inteiro. Não sabia realmente o que era aquilo. Até pensei que podia ser uma assombração. Ergui a lamparina na altura dos meus olhos e tentava ver o que estava vindo. Foi quando me virei para a esquerda e me deparei com aquela coisa. Era um lobisomem. Assim, a poucos metros de mim. Ele estava em pé, igual um urso gigante, preto. Era muito magro, mas cheio de pelos, com os braços compridos. As pernas eram tortas, os olhos eram amarelos. A boca era igual à boca de cachorro, mas os dentes eram bem maiores. Paralisei de medo. Não sei o que me deu, mas eu não conseguia me mover. Só voltei em mim quando aquele bicho rosnou alto e mostrou seus dentes mais ainda. Rapaz do céu, eu joguei a lamparina naquilo e saí correndo. O pavor foi tanto que eu estava com a arma na mão e nem raciocinei que poderia atirar para cima ou até nele mesmo. Corri sem rumo certo naquela escuridão. Não lembrava nem aonde a caminhonete estava. O medo era tanto que não conseguia pensar direito. Duvido o homem que não corre daquilo. O bicho é feio. Põe medo no maior valentão que existe. Ágata, eu corria sem direção, atropelando e sendo atropelado pelos pés de tomates, escorregando na lama, caindo nos buracos, caía e levantava, erguia as calças e sebo nas canelas. E o lobisomem lá, atrás de mim, no meu encalço, quase pega, mas não pega. Enquanto eu corria, pensava como eu ia sair daquela situação e se sairia com vida. Não olhei um minuto sequer para trás, pois sabia que ele estava fungando no meu cangote. E se eu olhasse mais uma vez para aquela coisa horrível, eu desmaiava. Aí sim ia virar comida de lobisomem. Em certo momento daquela correria, achei a bendita caminhonete. Foi muita sorte, pois diante daquele apavoro eu não lembrava para que lado ela estava. E foi sorte também que a porta estava só encostada. Abri rapidamente e pulei dentro. Travei as 4 portas e caçava as chaves no bolso. Nesse momento eu senti ela balançar e ouvi um estouro. Quando olhei pelo retrovisor, não pude acreditar. O lobisomem estava na carroceria.
Só consegui ver as pernas secas e peludas daquele demônio. Quando achei as chaves e liguei a caminhonete, dei uma arrancada tão forte que o bicho caiu de bunda pro ar e foi parar no chão. Eu acelerei e saí puxando 120. Toda hora olhava para ver se ele estava vindo atrás de mim, mas graças a Deus ele não me acompanhou. Fui parar na casa do patrão. O homem até assustou quando cheguei buzinando e gritando. Falei para ele que era um lobisomem rondando a roça e por pouco fui vítima dele. Mostrei ao patrão as marcas dos pés do bicho na carroceria. E aí que foi o pulo do gato. Mesmo vendo aquelas marcas, ele falou na minha cara que não era nada, só lama, e que lobisomem não existe. Mas Ágata, as pegadas eram enormes e nítidas. Mas o lazarento não acreditava em mim e ainda me xingou por eu ter abandonado o serviço. Olha, eu já estava no limite, então ali mesmo pedi as contas. No dia seguinte, eu fui até a casa do meu amigo, que me arrumou aquele emprego. Fui alertá-lo, e a mãe dele me pediu para descrever como era o bicho. Depois que eu descrevi, ela confirmou que era mesmo um lobisomem. Aí, não passou muitos dias, esse meu amigo também pediu as contas, pois o patrão queria que ele ficasse de guarda no meu lugar. Mas ele já sabia e não ia se arriscar, né? Bom, Ágata, depois que saí de lá, não sei se o lobisomem ainda foi visto. Só sei que foi uma experiência horrível que passei. Te juro, pensei que ia morrer. E o pior, nem saberiam a causa da minha morte, já que ninguém acredita que lobisomem existe. Mas eu acredito, eu vi. Bom, esse foi o meu relato. Obrigado a todos e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Duas experiências completamente diferentes, mas ligadas pelo espanto, medo e perigo. No primeiro relato, há várias possibilidades, já que o inscrito deixou claro que desconfia dos vizinhos e da própria tia. Acredito eu que mais aparições irão acontecer. Todo cuidado é pouco, porque dizem que os lobisomens não gostam de ser descobertos. No segundo relato, o senhor Everaldo esteve frente a frente com a criatura, e ele sabe que se salvou por pouco. Concordo com ele quando diz que até o mais valente dos homens treme diante um lobisomem. É algo realmente assustador e inesperado. Olha, não é para qualquer um. E vocês, o que acharam dos relatos? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueçam de deixar um like, um hype, para ajudar o canal Uivos. Eu agradeço desde já. Agora vamos aos salves. Para você que deixou seu comentário no último vídeo, seu nome aparece para mim. E agora vai um salve para você. Ana Cristina Mendonça, Dani Ribeiro, Daiana Mendonça, Maria Gomes, Rosângela Mendonça, Bode Velho, Karina Alves, Sofia, Joana Santos Saraiva, Cristiane Martins, Cantinho da Ed, Ailton Marinho, Lindarciana, Severina Barbosa, Valdeina Oliveira, Guilherme Martins, Beatriz Reis, Ana Paula Mendes, Carla Aparecida Bueno, Vanessa Pereira da Silva, Andy, Adria Costa, Carlos Marques, Rosimeire Ramos, Suzane Palim, Lúcia de Carvalho, Antônio Júnior, Verdades Inconvenientes, Sebastião Paulo Rodrigues, Nilce do Lago, Igor Santos Oficial, Velda, Maria de Fátima Soares, Paulo Daltro, Joselito Rodrigues, Evaldo Ribas, João Passoni, Antônio Duarte, Cláudia Motola, Eunice Terezinha de Arruda, Bárbara Dias, Angélica Guimarães, Lívia Gabriele Guimarães, Marcelo Stradman, Eliezer Gonçalves, Ney Oliveira, Alexandro Rodrigues, Isabel Bernardes, Ana Maria Santos Caragua, Luciana Souza, Iramir Soares, José Carlos, Milena Moura, Iraci Souto, Ana Paula Oliveira, Luciano Costa, Iago Coelho, Vanessa Carolina Coelho, Hélios de Castro, Arlete de Freitas, Victor Fernandes, Cleidson Soares, Thalita Silva, Fábio Barros, Brenda Lilian Correa, Rita Neves, Júlio César, Emerson Tadeu, Elisandra Cruz, Jonas Luiz, Iraci, Maria Gracinha, Eliane Nascimento e Jaqueline Souza da Silva. Amigos, muito obrigada por todos os comentários, vocês são incríveis. Minha eterna gratidão.
Agora eu me despeço desejando a vocês uma noite abençoada, uma excelente semana e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!